Oi pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um vídeo novo para o nosso canal. E vocês podem estar se perguntando o que faz um baixo junto comigo aqui. Ainda não comecei a tocar esse instrumento, mas tenho bastante vontade, eu acho que de aprender, né? Mas a pergunta que eu quero deixar para esse vídeo aqui é para você músico ou quem toca na noite, quem é profissional de eventos, que sofreu muito pós-pandemia, né? Durante e pós-pandemia. Você consegue organizar as suas finanças mesmo tendo rendas variáveis? Roda a vinheta, produção. Meu assunto de hoje é bem específico, eu escolhi falar com um nicho bem interessante que já fazia bastante tempo que eu queria conversar, que é sobre os profissionais da noite, né? Quem toca, quem é músico ou quem tem banda, né? Que vive de bares e restaurantes e que durante a pandemia foi um dos segmentos que mais sofreu por conta dos fechamentos e da proibição dos eventos aí, né? De multidão aglomerada. Como é que você faz para organizar as suas finanças mediante rendas tão variáveis, né? A gente nunca sabe quando é que vai ter cachê, quando é que vai ter show, quando é que vai tocar, quando é que se vai desmarcar, se não vai desmarcar. Como que é mais importante, né? Que todo mundo tem necessidade de ter organização financeira, mas eu entendi que essa classe de profissionais precisa de uma atenção especial. E aí eu vou dar uma dica aqui para você que toca na noite, para você que tá nesse meio, né, de trabalhar à noite em bares e restaurantes com música. Como é que você consegue começar a se organizar financeiramente usando a técnica dos 4 potinhos? Vocês já me ouviram falar aqui dessa técnica dos 4 potinhos, mas eu fiz uma adaptação específica para o pessoal da música. Como vocês têm rendas muito variáveis e tem sempre aquela incerteza do valor do cachê que vai entrar nesse mês, no mês que vem, a primeira dica que eu dou é, todo o cachê que você receber, você conseguir separar percentuais. E aí, você que vai definir, né, o percentual que mais se adapta à sua necessidade em 4 potinhos. Quais são os potinhos? Potinho das despesas fixas, porque essa chova ou faça sol, cante ou não cante, toque ou não toque, você precisa ter o dinheiro para pagar. Segundo potinho, o potinho dos sonhos. A gente não pode ficar, né, vivendo uma vida só pensando em organização financeira e não realizando os nossos pequenos desejos também, né? Então, o segundo potinho, você colocar um percentual mesmo que pequeno para a realização de pequenos prazeres, né? Quem nunca, né, precisa ter esses momentos de lazer e de descontração também. Terceiro potinho, e acho que um potinho bem importante para quem toca, né, para quem vive disso, é manutenção e investimento. Gente, sabe quanto custa um instrumento desse? Quanto custa um instrumento desse, produção? De 15, 20, 10, dependendo do instrumento. De 10 a 20 mil reais custa esse brinquedinho que tá atrás de mim aqui. Então, eu acho que é interessante você separar um percentual do seu cachê para manutenção desse instrumento, para cordas, né? Para deixar ele sempre bonitinho e também para você comprar novos instrumentos, porque às vezes, né, você precisa de alguma coisa, quer lançar uma coisa diferente, quer tocar alguma coisa diferente, e é bacana você ter mais de um instrumento, né? Então, você ter um potinho aí para você separar, ter sempre uma verba, né, para você fazer a manutenção do seu instrumento e também comprar instrumentos novos. E por último, mas acho que um dos mais importantes é o potinho da reserva de emergência. Claro que ninguém esperava que em 2020 fosse aparecer um vírus tão fatal aí para a economia, para a população, para a saúde, enfim, que paralisou tantos segmentos da economia, né? E muita gente foi pega desprevenida por conta de não ter essa reserva de emergência. E principalmente os músicos ou o pessoal dos eventos, né? A gente vai dar uma generalizada aqui, o quanto que esse pessoal sofreu, porque foi o último segmento que voltou na ativa, né? Voltou a ter as suas atividades normais. Então, a reserva de emergência, ela foi fundamental para quem tinha, para poder sobreviver durante esse período sem shows, sem eventos,
Mas e para quem não tinha? Então agora aproveita esse momento que os eventos estão voltando ao normal para você de fato aproveitar os seus cachês e a volta, né, dos shows e dos eventos, para você manter essa reserva de emergência por pelo menos 6 meses das suas despesas fixas. Então, se você tem uma despesa fixa de R$ 2.000 por mês, o ideal é que você consiga formar uma reserva de emergência de 12 mil. Mas não desanima se esse número ficar muito longe da sua realidade. O importante é você começar e fazer disso, né, desse hábito de guardar percentuais da renda que você tem todo mês. Isso que é o mais importante. Para você que vai começar esse processo de organização financeira, o hábito é o mais importante. Então, não se preocupe muito com os números e nem com os percentuais dos potinhos. O mais importante é que você vá ajustando isso ao longo dos meses e dependendo também das oportunidades que forem aparecendo para você. Falando em oportunidades, eu acho que é muito bacana a gente trazer uma realidade para esse pessoal que toca, né, que vive de música, vamos dizer assim, que é essa questão de você entender que não é porque você tá tocando numa balada, que você tá tocando num show, que você tá só se divertindo. Eu acho que é muito bacana a gente pontuar essa diferença entre você estar trabalhando com música e você tá curtindo ou se divertindo com a sua profissão. É necessário ter essa seriedade e encarar de fato essa questão de tocar, né, de viver disso como uma profissão de verdade, com toda a responsabilidade, seriedade e comprometimento que todo trabalho pede. E acho que é muito bacana trazer isso também, porque eu falo muito disso nos outros vídeos que tem aqui no canal, sobre essa questão de posicionamento que você tem como profissional mesmo, né? Qual que é a imagem que você tá passando para as pessoas quererem te contratar e gostarem daquilo que você oferece, seja do seu produto ou do seu serviço, né? Você que é músico, que toca, que canta, enfim, você vende, né, a sua habilidade ali com determinado instrumento. O quanto que você está mostrando para as pessoas que estão te vendo que você tem comprometimento, que você tem responsabilidade com os horários, que você sabe trabalhar em equipe, afinal de contas, né, você toca numa banda onde tem vários instrumentos e várias pessoas diferentes. E o grande segredo é você mostrar que você consegue, né, lidar em equipe. Muitas vezes, muitos profissionais vivem dias, muito mais tempo com a banda do que com a própria família, passam dias viajando em ônibus, em hotéis. Como que é essa sua capacidade de conviver com pessoas tão diferentes, né? E principalmente em horários tão malucos que esse pessoal vive na madrugada. Então, fique atento a esse seu posicionamento, a imagem que você está passando, tanto para as pessoas que estão te assistindo, estão te vendo, mas para novas oportunidades, para novos parceiros que possam oferecer algum tipo de trabalho, algum tipo de oportunidade para você. E não só para quem vive de música, mas eu sempre falo isso aqui, essa questão da gente estar sempre evoluindo, tanto enquanto pessoa, tanto quanto profissional, né? O viver de música nada mais é do que uma profissão também, e você precisa entender que você não pode se acomodar. Né? Você não pode achar que porque você toca em determinada banda há tantos anos, aquilo ali tá bom e não precisa correr atrás de uma coisa mais bacana, de algo legal, aprender um ritmo novo, tocar alguma coisa diferente, participar de experiências diferentes, até para que você abra o seu leque, para você não ficar dependendo de uma fonte única de renda. Então, se você também tem, né, se você também toca à noite em bares, restaurantes, eventos, enfim, em shows, por que você não procura uma renda extra para te ajudar no seu orçamento? Talvez tocar e gravar alguns vídeos para alguém, dar aulas do instrumento que você toca. Você pode usar esse instrumento que você toca, por exemplo, quem toca baixo, por exemplo, pode ter como fonte de renda extra vender as cordas, por exemplo, algum tipo de acessório ligado ao instrumento que você toca, conseguir algum tipo de parceria em lojas de instrumentos e de acessórios para músicos, enfim, aproveitar o conteúdo que você tem, o conhecimento que você tem para criar uma renda extra dentro daquilo que você já faz. Muita gente na pandemia buscando uma renda extra e que tocava algum tipo de instrumento, começou a dar aulas desse instrumento online, né, para poder garantir uma renda para aquele momento onde os eventos estavam parados. O importante é a gente não se acomodar. E aí não só você que é músico, mas todo profissional, né, precisa estar sempre estudando, precisa estar com a mente aberta, precisa buscar oportunidades, fazer networking e usar as redes sociais para isso. Eu venho falando muito isso no meu Instagram,
como é que é importante você criar conteúdo para sua audiência. E agora mais do que nunca, porque tanto o Instagram quanto o Facebook estão entregando sugestões de publicações de pessoas que você não segue. Então, se o seu conteúdo for muito bom, corre o risco do Instagram e do Facebook mostrar aquilo que você está criando nas redes sociais para a pessoa que não te segue e, de repente, criar aí um potencial cliente, uma potencial contratação para algum tipo de evento, porque o seu conteúdo é muito legal. Então, como é que você está cuidando também das suas redes sociais? Você está postando só a banda que você trabalha, só o cantor para quem você toca? Ou você está mostrando a sua versatilidade, o seu potencial, né? O tanto que você se dedica, as novidades que você consegue trazer para o seu instrumento, para as músicas que você toca. Como eu falei, você tocar vários estilos musicais, senão você fica preso só em sertanejo, só em forró, ou só em música rock, enfim. Então, você ser um artista um pouco mais versátil, 1001 utilidades, para que você tenha o seu leque, né, de oportunidades, de contratações para eventos muito maior. Pessoal, as dicas que eu dei aqui são dicas que eu dou para todo mundo que quer se organizar financeiramente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, mas eu quis dar uma atenção especial para o profissional que vive de música, que passou por tanta dificuldade ao longo dos últimos 2 anos. Então, cuidem das suas finanças. Eu mesma atendi algumas pessoas que me procuraram durante a pandemia para tentar ver como é que saía, né, de uma situação complicada, porque o fluxo de caixa zerou totalmente. Então, justamente por isso, eu quis trazer aqui essa técnica dos 4 potinhos, para que você, de fato, crie a sua reserva de emergência e não gaste tudo que você ganha. Talvez você se empolga aí, porque está entrando muito dinheiro de cachê agora e acaba gastando tudo e não criando o hábito de poupar, de se preparar para alguns imprevistos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e principalmente, né, nós que somos profissionais liberais, aí também me encaixo nisso, a gente nunca sabe como é que vai ser a nossa renda do mês que vem. Espero ter contribuído. Eu queria agradecer aqui a colaboração de 3 pessoas, né, que me ajudaram na confecção desse vídeo. Felipe Custódio, mais conhecido como Bisquila, que está aqui me ajudando como meu produtor na gravação do vídeo. Pedro Sebastiani, meu querido, lá de Montenegro, né, no Rio Grande do Sul. Pedro, muito obrigada, você me ajudou muito com as suas dicas. Espero que você goste do vídeo. E Alexandre Whittaker, que também é baterista e também me deu algumas dicas muito bacanas, que também estão no meio desse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever aqui no nosso canal, se vocês ainda não estão inscritos, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like e compartilhar com todo mundo da banda aí, que precisa entender um pouquinho mais de finanças para deixar a vida um pouco mais tranquila. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.